Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nessa videoaula sobre o livro de Evangelhos. E hoje nós vamos iniciar nosso estudo sobre os ensinos do rei. Nesse momento estamos agora na parte da Bíblia em que Jesus está ministrando no Sermão da Montanha. Logo de início, apesar de encostar na apostila, é importante a gente ver alguns contrastes, né? Nós temos dois momentos em que Deus desce para falar com o homem. Nós temos o primeiro momento, que foi no Monte Sinai, em que Deus se revela para o seu povo, e vamos ter um segundo momento, já no Novo Testamento, em que o Senhor se revela através de Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo tem um título de Emanuel, que é Deus, que significa Deus conosco. Nós vemos os dois ambientes totalmente diferentes, mas em todos a revelação de Deus. No Monte Sinai, nós vemos então que o Senhor se revela, o ambiente é de medo, há trovões, há relâmpagos, há assombro, há muito medo. E no ambiente do Monte das Bem-aventuranças, nós vemos um ambiente de paz, um ambiente de serenidade e tranquilidade. No ambiente do Monte Sinai, em que o Senhor entrega as leis, nós vimos que o propósito foi a entrega da lei. E a lei constituía de normas e ordenanças para tornar Israel a nação do Senhor, realçando principalmente a santidade do Senhor. No Monte das Bem-aventuranças, nós vemos o Senhor, através de Jesus Cristo, entregando ali um conjunto de mandamentos que tratam, na verdade, do caráter dos filhos de Deus. Qual deve ser o caráter daqueles que devem participar do reino de Deus e os requisitos para entrar nesse reino. Então nós vemos aí que nos dois ambientes Deus fala com o homem. Vemos que no conjunto dos ensinos da bem-aventurança nós temos duas classificações. A primeira, atitudes pessoais. Nessas atitudes pessoais nós vemos o valor da humildade, da piedade, da mansidão e da justiça, coisas que devem fazer parte do caráter daquele que é do reino de Deus. E temos também atitudes beneficentes ou atitudes piedosas. Qual deve ser a atitude para com o próximo? Nós vemos que o Senhor exige misericórdia, pureza de coração, um coração pacífico, de pacificador. Ele diz, bem-aventurados pacificadores, está disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. São condições que o Senhor deixou para os seguidores do seu reino. Uma das coisas que vai marcar os discursos, os ensinos de Jesus é a expressão ouviste o que foi dito. Isso aí é tanto dito no contexto da tradição dos judeus, que os judeus ensinavam de uma maneira e Jesus diz de outra, como também no contexto da lei, alguns parâmetros e ordenanças que tinha na lei. Jesus, então, ele altera a ordem, porque ele tem autoridade para isso, para dizer, ouviste o que foi dito. Isso expõe a autoridade e a superioridade de Cristo em relação à lei. E isso revela que somente ele, Jesus Cristo, tem poder para cumprir a lei. Cristo adiciona um posicionamento nobre dos seus seguidores diante da perseguição e do ódio. Amai vossos inimigos. Muitas alterações surgem e o Sermão da Montanha é inovador para a igreja e para a humanidade, porque Jesus ele acrescenta, a lei tinha a sua dureza, mas Jesus acrescenta alguns elementos no Novo Testamento que é indispensável e que exige uma profunda mudança de caráter e adequação à vontade de Deus. Essa exigência de Jesus amar os inimigos para o judeu não era tão comum, um país que sempre foi perseguido, que teve que matar os seus inimigos, que teve que destruir os seus opressores, em que o próprio salmista muitas vezes pede para Deus destruir seus inimigos. Jesus não autoriza mais essa atitude, esse comportamento. Isso é uma inovação e faz parte da nova vida da igreja. Outra coisa muito importante, né? No capítulo 6, Cristo denuncia a falsa religiosidade pretensiosa dos hipócritas em seus vários aspectos. Não podemos esquecer que na época de Jesus, quem dominava a liderança religiosa em Israel era dominada pelos saduceus, pelos fariseus e pelos escribas.
E Jesus, ele deixa à mostra o caráter dessas pessoas. Muita hipocrisia, muito aproveitamento, muita coisa errada nas atitudes que ele tinha, e o Senhor várias vezes vem trazer à tona, vem trazer à luz o que passa no coração e pede que esse fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, não seja um componente do caráter dos seus seguidores. Uma das coisas que se orienta, nunca esperar elogios, como os líderes religiosos gostavam, né, de serem elogiados nas praças, como homens piedosos, né? Então o Senhor diz, nunca espere elogio, ou faça algo para esperar elogio de alguém. Não espere a aprovação humana de alguém, muitas vezes você pode até ser perseguido. Em caso de esmolas, em caso de jejum e em caso de oração, tudo deve ser feito com um caráter desprovido de qualquer sentimento de se auto-justificar ou se aparecer diante da sociedade. Para isso, Jesus também ensina um novo parâmetro, um parâmetro de oração. A oração do Pai Nosso, em que Jesus ensina, ele deixa claro alguns fatores muito importantes. Pai Nosso que estás no céu, ele já começa com uma nova relação. O judeu não tinha essa intimidade, essa liberdade de chegar para Deus e chamá-lo de Pai. Mas o Senhor permite para a sua igreja que nós nos aproximemos do Senhor com essa intimidade de Pai. E ali nós vemos uma classificação tríplice com relação a essa oração. Primeiro, é uma oração que demonstra uma nova relação, que é com o Pai, revestida de profunda reverência, né, a ser dada a Deus. Segunda característica, é uma oração que deve priorizar a vontade de Deus e os interesses de Deus. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O cristão aprende então que sempre ele sabe que Deus é perfeito, Deus é bom. Em todas as suas orações deve haver essa confiança de que a vontade de Deus deve prevalecer acima dos nossos interesses. E por fim, as petições que devemos apresentar quanto às nossas necessidades pessoais, incluindo o perdão do próximo. Porque na minha necessidade pessoal, se eu liberar perdão, eu vou ser abençoado. As bênçãos de Deus vão ser atraídas para a minha vida. E ele encerra o seu Sermão da Montanha mostrando o caminho verdadeiro quanto ao viver, regras do reino, de vida de piedade e de justiça. Vamos aqui ao outro tópico sobre o ministério do rei. O ministério de Jesus teve início com a pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E isso coincidiu com a prisão de João Batista, ou assim que ele saiu, assim que ele saiu da tentação, ele já começou efetivamente o seu ministério. Ele iniciou esse ministério percorrendo a Galiléia. E nós vamos ver que a sua missão é retratada na mensagem de Mateus 9:13. Porque não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a cerne da mensagem dos interesses de Jesus. Como todos pecaram, todos são injustos, todos precisam ouvir e atender essa mensagem e atender esse apelo do Senhor. Isso ocupava o coração de Jesus, um ardente desejo de arrependimento por parte do seu povo. Por isso ele ensinava, pregava a palavra, que era um meio, a pregação da palavra é um meio pelo qual Deus se revela ao homem e à sua vontade. Por isso, a pregação da palavra genuína é tão indispensável nos púlpitos, nas pregações, a manifestação da palavra de Deus. Vemos aqui que, com relação a essa palavra, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e nos confiou a palavra de reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5:19. Quando não se prega a palavra que reconcilia o homem com Deus, a pregação perde o seu significado. Daí a importância da unção e da fidelidade à mensagem divina. Vemos que o ministério de Cristo foi exemplar porque ele estava atento e sensível às necessidades humanas. Vemos aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, aqui a Bíblia diz que ele era movido de íntima compaixão. Ele procurava atender as necessidades dos homens.
Essa compaixão é porque ele identificava as necessidades dos homens nas 3 áreas muito importantes da vida. Na área física, que era a cura, né? A alimentação, ele até proveu a alimentação naquele sermão em que ele multiplicou os pães, ele estava preocupado com as necessidades dos homens. Jesus se preocupava com as suas necessidades espirituais, principalmente o perdão e a libertação. Lembramos que há muitos casos nos dias de Jesus de opressão demoníaca e Jesus tratou de curar enfermidades malignas e também da opressão. Vemos agora que o rei está a caminho da cruz. Ao entrar em Jerusalém, Jesus é aclamado como rei e não rei de Israel, e com a expectativa de que ele agiria como seu libertador. A expectativa do povo, então, não era ele é o nosso rei, mas mais um rei que vem atender os nossos interesses de libertação do jugo romano. Por isso, nós vemos aí que o objetivo de Cristo não confere com os interesses do povo, e ele rejeitava esse título. Em outras ocasiões ele fala que o meu reino não é desse mundo. Então nós vemos aqui que o objetivo de Cristo era estabelecer o reino no coração dos homens. Esse reino, sim, é o que era importante, que trazia libertação no primeiro momento. Então essa é a missão inicial de Jesus, resgatar o pecador através do arrependimento e implantar o seu reino no primeiro momento. Um reino ainda espiritual e no coração dos homens. Depois, naturalmente vai acontecer, e há profecias bíblicas bastante sobre isso, o Senhor, ele vai cumprir a oração do Pai Nosso, em que o seu reino será instalado aqui na terra. Dentro do contexto do rei, a caminho da cruz. Ao entrar em Jerusalém, Jesus é aclamado como rei, como nós já vimos aqui, e ele rejeitou essa aclamação do povo. Em parte ele rejeitou. Jesus foi rejeitado na Galileia, ele já sabia que tinha passado por essa rejeição. E ele já sabia que esse mesmo povo que estava aclamando como um rei, não o rei dos judeus, como o rei que deveria ser no coração deles. Jesus sabia que esse mesmo povo que estaria aclamando a ele como rei, seria o mesmo povo que estaria gritando pela sua crucificação. Ele foi rejeitado na Galileia e também seria rejeitado em Jerusalém. Vemos agora os últimos arranjos de Jesus antes da sua crucificação. Vemos aqui alguns gestos simbólicos que Jesus faz no percurso para a sua crucificação. Primeiro, que ao chegar em Jerusalém, ele realiza a purificação do templo, deixando claro o seu zelo pela casa de Deus. Esse já é o primeiro sinal de como o Senhor está descontente com a religiosidade de Israel. Depois, no segundo momento, nós vemos ele passar por uma figueira que não dá fruto, e o Senhor também amaldiçoa aquela figueira. Tem folhas, tem a aparência, mas não tem fruto, retratando exatamente a situação de Israel. Uma nação que é aparentemente religiosa, aparentemente tem Deus, né, como uma teocracia, mas na verdade não honrava esse Deus em espírito e em verdade. A figueira representa também o julgamento de Israel. E vemos que, a partir desse contexto, nós vamos ver vários diálogos que Jesus vai ter com a liderança de Israel. Diálogos conflitantes e diálogos até ásperos, muitas vezes. E nesses diálogos, Jesus rejeitava, deixa claro que rejeitava, seus ensinos por motivos egoístas e a dureza de coração dessa liderança. E Jesus vai fazer essas advertências principalmente por meio de parábolas. Tem duas parábolas muito impactantes, que é a parábola dos 2 filhos, um que diz que vai fazer a vontade de Deus e não faz, e o outro que diz que não ia fazer, acabou fazendo. Temos as parábolas dos lavradores maus. Os judeus se sentiram muito incomodados, porque eles se sentiram ali presentes naquela parábola. E a parábola também das bodas, todas eles representando rejeição do filho do rei. Vemos também uma repreensão explícita e pública dos escribas e fariseus acerca do seu caráter hipócrita.
E agora nós vemos já nos últimos momentos de Jesus, no capítulo 24 e versículo de 25, os capítulos proféticos do livro de Mateus. Nesses capítulos, Jesus retrata a destruição de Jerusalém, que ocorreria em 70 depois de Cristo. Jesus vaticinou que não ficaria pedra sobre pedra. Apesar da beleza do templo que Herodes estava construindo, na verdade não havia beleza na vida espiritual do povo. E tudo deveria ser derrubado para Deus dar oportunidade que se reerguesse uma nova vida espiritual na nação. E nós sabemos que o tempo para esse reerguimento já está próximo dos 2000 anos. Em paralelo, Jesus edificou uma outra construção, a sua igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Vemos aqui o surgimento, Jesus deixando claro que a partir da sua ida, da sua ascensão, em que uma das características dos últimos dias seria o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Retrata também sua segunda vinda no capítulo 24 e 25. E deixa claro que aquele Jesus que eles haveriam de crucificar, aquele Jesus que eles rejeitam pela pobreza, por surgir de uma tribo tão mal reconhecida, de um lugar tão mal reconhecido, Jesus deixa claro que aquele Jesus que eles estavam rejeitando, um dia haveria de ver com a sua majestade toda a sua glória. Para desespero dos judeus, essa profecia se cumpriria, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vemos que o Senhor, diante dessa profecia, dos acontecimentos dos últimos dias, do que cercaria o ambiente dos últimos dias, que seria a iniquidade que iria esfriar o amor de muitos, a frieza, a indiferença, a apostasia, os sinais sociais, os fenômenos naturais que haveriam vir, o Senhor então deixa exortações de vigilância para a sua igreja, porque ele virá como ladrão, mas ele virá. Por isso, ele exorta a vigilância nos últimos tempos, que é o nosso tempo, é o tempo que nós estamos vivenciando. Ao final, Jesus anuncia a sua iminente crucificação. Nos últimos atos do rei, nós vamos ver o que a Bíblia relata, alguns atos. Vamos ver aqui, principalmente, Jesus é ungido e traído. São duas coisas que demonstram a relação dos homens com Jesus. Primeiro, ele é profundamente amado. Aquela mulher amou Jesus, ungiu Jesus como demonstração de profunda gratidão pelo perdão dos seus pecados. E vemos também, por outro lado, um homem que também andava com Jesus, usufruiu a presença de Jesus, aprendeu com tudo que Jesus fez. Ele mesmo foi participante de várias experiências no reino, na obra de Deus, mas, ao contrário daquela mulher que tinha um profundo amor e gratidão a Jesus, nós vemos Judas que, por um motivo egoísta, preferiu trair Jesus. Jesus já sabia da traição de Judas e revelou isso a ele e aos seus discípulos. Mas os discípulos não haviam entendido. Mas Jesus já tinha sido revelado pelo Espírito, em várias ocasiões ele já tinha deixado claro que ele ia ser traído por um dos 12. Nesse contexto, nesse ambiente em que Jesus revelou a sua ciência, é celebrado e instituído a Santa Ceia do Senhor. Nesse caso, a Santa Ceia ela é uma diferença da Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus é uma festa judaica que remete a uma experiência dos judeus, não é para a igreja. Mas para a igreja, que também é constituída de judeus, Jesus institui a Santa Ceia. Qual o objetivo da Santa Ceia? Memorial. Todas as vezes que comesse daquele pão e bebesse daquele vinho, nós, igreja, estaríamos lembrando que a nossa existência, o motivo do nosso perdão, o motivo da nossa paz é o sacrifício de Cristo. O pão representava a sua carne que foi rasgada,
e o vinho representava o seu sangue derramado. Naquele ato, ele representa a instauração da nova aliança. Isso é muito importante para nós. Nós sabemos que a nossa Bíblia é dividida em duas partes, Novo Testamento e Velho Testamento, e a palavra testamento, um dos conceitos teológicos dela é aliança. A primeira aliança foi firmada no Sinai, lá no capítulo 24 de Êxodo, e a nova aliança seria firmada através do sangue de Jesus. A nova aliança tem novos dispositivos de como servir e ser agradável a Deus. E Jesus, ao tomar a ceia, ao ministrar a ceia, ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ao final da ceia, eles louvaram a Deus e a Bíblia traz o relato da sua prisão, em que ele é levado ao sinédrio para um julgamento noturno, o que isso não era legal, né? Era ilegal esse tipo, deveria ter esperado, ainda mais que estava naquele contexto da Páscoa, mas Cristo foi levado no período noturno, num julgamento ilegal e injusto, onde ele foi acusado de blasfêmia, ele foi difamado, zombado, esbofeteado e, por fim, sentenciado à morte. Só que naquele tempo os judeus não poderiam, como antes do domínio romano, aplicar a lei. Então levaram para que Pilatos executasse essa ordenança com relação à pena de morte para Jesus. Pilatos, nós vimos que ele não viu, após uma entrevista com Jesus, ele não viu motivo para a sua condenação, e querendo ficar livre daquilo, porque grande era a turba, né, que condenava Jesus, ele achou uma maneira de aliviar talvez a sua consciência, só que isso não adiantou, em que ele lava as mãos e declara que está inocente daquela condenação. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, todos nós responderemos pelo nosso ato. Ninguém pode terceirizar as atitudes. Se eu nego a Jesus, se eu não confesso a Jesus, se eu rejeito a Jesus, eu vou ser julgado por isso. E Jesus deixa claro que todo aquele que o nega diante dos homens, o Pai, ele também o negaria diante do seu Pai. Vemos então que após esse julgamento fatídico, Jesus é levado para a crucificação. O fim do ministério de Cristo vai ter agora com a sua crucificação, em que nós vemos aqui com relação à morte do rei. Ele venceu a tentação, salvou e curou a muitos. Quantas pessoas beneficiadas com o ministério e o poder que havia em Jesus, e o amor que havia em Jesus, muitos receberam o perdão e a restauração da sua vida. Mas era necessário o último ato de Jesus, a sua morte expiatória, para salvar a humanidade. Jesus sempre deixou claro que ele veio dar a sua vida em resgate dos pecadores. Por isso, por mais que Jesus obtivesse sucesso no seu ministério, era necessário a morte expiatória. Ele iria substituir todos os animais que morreram pelos pecados da antiguidade, porque ele deveria morrer pelo pecado da humanidade. E no contexto da morte desse grande rei, nós vemos a crucificação que durou 6 horas, da terceira hora até a hora nona, né? 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Nós vemos que o ambiente se ficou de trevas desde a hora sexta. Da hora sexta à hora nona houve uma profunda treva que envolvia ali aquele local. Além disso, podia retratar a situação da humanidade, né? As trevas podia ser uma manifestação, se pudéssemos dizer, né? Que era a própria natureza expressando a profunda tristeza com a injustiça que eles estavam fazendo. As trevas também era um símbolo do julgamento de Deus. Naquele momento, Cristo estava recebendo todo o peso do pecado da humanidade. Durante 3 horas, Cristo agonizava, e naquele momento ele tomava sobre si os pecados do mundo. Os horrores, as agruras estavam presentes naquele momento. Cristo cumpriu sua missão, apesar de tanta tortura, apesar de tanto sofrimento, finalmente ele entregou o seu espírito, e no momento exato da morte de Cristo, nós vemos aqui que alguns sinais
aconteceram durante todo o período da crucificação e ali a sua morte. Primeiro, assim que ele morreu, o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. Esse véu era muito grosso, era de uma fabricação em que mesmo 2 bois teriam grande dificuldade em rasgar. Mas ele foi rasgado do alto como sinal de que Deus estava liberando o acesso de toda a humanidade a ele, graças ao que Cristo fez. Os corpos dos santos foram ressuscitados. Após a morte de Jesus, eles foram ressuscitados e ali eles transitavam na cidade, foram até reconhecidos por algum. É uma passagem que de muito difícil explicação, mas aconteceu. Tão logo aconteceu a morte de Cristo e depois da sua ressurreição, os mortos ressuscitaram, foram vistos e conhecidos, indicando que os santos que morreram era daquela época em que aconteceu aquele evento. O seu sepultamento ocorreu sob desconfiança dos fariseus. Eles sabiam da história da sua ressurreição. Mas, e temendo a ressurreição de Jesus, eles pedem uma guarda pretoriana para vigiar o corpo de Jesus. Com relação à ressurreição de Jesus, nós vimos algumas coisas interessantes. A situação dos seus discípulos era estavam tristes e assustados, e também esquecidos da promessa de ressurreição. Parece que eles nunca compreenderam muito bem essa questão da ressurreição de Cristo. Tanto é que eles não estavam muito preparados, estavam tristes. Talvez eles pensavam que havia uma intervenção sobrenatural durante a crucificação, e como isso não aconteceu, veio um grande desalento sobre eles. Também não chegou a ser compreendida com clareza essa questão da ressurreição, nem pelos discípulos e também pelas mulheres, como nós veremos a seguir. Logo no primeiro dia pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus. E para que elas foram lá? Elas foram para ungir o corpo de Jesus. E pelos relatos que o anjo que vai aparecer para elas vai dizer, elas já sabiam também, foram orientadas sobre a ressurreição de Cristo, mas até elas parece que não compreendiam, não tinham tanta fé nesse episódio, porque elas foram no terceiro dia ungir o corpo de Jesus e naturalmente eles não encontraram. Quando o anjo comunicou a ressurreição, ele diz o seguinte: lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, elas também foram orientadas quanto à iminente ressurreição de Jesus. A sua situação dos chefes judaicos era, eles estavam cientes, prepararam uma guarda pretoriana e, quando foi constatada a ressurreição de Cristo, que o corpo não estava lá, inventaram uma nova mentira que até hoje os judeus creem, que o corpo foi roubado, para favorecer a seita dos seguidores de Cristo. Com o corpo agora glorificado, Jesus ressuscitado não estava mais sujeito às limitações e das leis dessa natureza, E ele podia sair do sepulcro sem precisar remover a pedra que o fechava. Jesus saiu do sepulcro, a pedra foi removida pelo anjo, não para Jesus sair, mas para que os discípulos entrassem e constatassem que Jesus estava ressuscitado. Então, com a ressurreição de Cristo, nós vimos então que o Senhor venceu a morte, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e agora ele tem poder sobre todas as coisas. Para isso, ele deixa a sua grande comissão. Quando se encontrou com seus discípulos, após a ressurreição, eles adoraram. Alguns duvidaram da ressurreição de Jesus, nós sabemos que foi Tomé, mas pelo jeito não foi só Tomé, que estava muito em dúvida se realmente era Jesus. Jesus então teve que dar as provas da sua ressurreição. E nesse sentido, Jesus adverte aos incrédulos, que bem-aventurado os que não viram e creram. E assegurou para eles um novo estado das coisas. Jesus vai inaugurar agora um novo estado. Primeiro, porque ele diz que ele recebera todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E com base nesse poder, com base nessa autoridade que ele sempre teve e agora ele teve, em função da sua morte e da sua ressurreição, ele comissionou os discípulos, pedindo que eles ensinassem, ordenando que eles ensinassem o Evangelho do Reino.
ensinasse, pregasse e batizando. E batizasse também, com uma promessa de que eles teriam a presença de Cristo com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje nós nos beneficiamos da ressurreição de Cristo, beneficiamos dessa autoridade que Ele tem sobre a igreja e por isso os mesmos milagres podem ser feitos. E nós glorificamos a Deus por essa grande vitória de Cristo sobre a morte. Daqui a pouco estaremos vendo a segunda etapa sobre o Evangelho de Marcos.